Senhoras e senhoras, boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha pela TV Cresce e boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu queria dizer que nós vamos fazer aqui um bate-papo com todos, vamos falar um pouquinho sobre a segurança, sobre o programa Vizinhança Solidária, sobre os corretores, e falo que é um prazer estar aqui novamente e vamos engajar, né? Já fica aberto desde já o meu gabinete, na Assembleia Legislativa, no escritório, para qualquer demanda que a gente possa ajudar os corretores de imóveis. E parabéns pelo trabalho de todos os senhores e as senhoras que levam aí, né, a realização de um sonho, né, para a maioria das famílias, como aconteceu comigo, vai acontecer com a maioria das famílias que procuram os corretores, né? Levam um sonho da realização aí de uma casa própria, ou seja locada, ou seja própria, né, mas para as pessoas que os procuram. Parabéns. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a segurança do corretor e vizinhança solidária. Nós vamos falar um pouquinho, então, do contexto atual, da polícia, do uso da inteligência, entender o crime, vizinhança solidária e a segurança do corretor. Deixamos a segurança para o final, porque entendendo um pouquinho o crime, fica melhor de a gente tomar as medidas de segurança. E algumas considerações. Como que é o contexto atual? Lembrar a todos que nós não vivemos mais naquela cidadezinha pequena. Coloquei essas imagens para dizer para todos que o mundo muda e as nossas cidades cada vez mais estarão adensadas. Mais carros, mais prédios, mais imóveis, né? Mais trabalho para os corretores de imóveis, né? Graças a Deus. Mas isso traz uma preocupação na área de segurança. Tá bom? Os princípios da polícia. Por que eu falo na polícia? Porque aquele adensamento faz com que todos precisem participar. A participação cada vez mais da sociedade e as redes sociais, as interações, a conectividade hoje está levando cada vez, facilitando isso, né? Mas ela precisa existir sempre, porque o Estado não é onipresente. O Estado não consegue estar em todos os pontos ao mesmo tempo. Então, ele precisa saber o que está acontecendo sem estar lá. Isso, a população, quem mora na rua é que sabe o que acontece na rua. Mas vamos falar um pouquinho dos princípios para chegar numa filosofia da PM que leva a isso. Primeiro, a Polícia de São Paulo, ela estabeleceu 3 princípios. Primeiro deles, respeito aos direitos humanos, respeito às pessoas, respeitar a individualidade, tratar o cidadão como se fosse alguém da família, tratar com respeito o infrator da lei, sendo firme quando necessário, né? E, infelizmente, usando a arma letal quando necessário, como aconteceu recentemente com uma policial. Então, quando precisar, tem que ser firme, não tem jeito. Isso é um poder e uma necessidade que a própria sociedade deu à polícia. Mas respeitar as pessoas é fundamental. Segundo princípio, trabalhar com polícia comunitária, que é o que nós vamos mais falar. É trabalhar interagindo com o cidadão, buscando a melhor informação, construindo juntos, população e poder público, cidadão e poder público, soluções perenes de segurança. E terceiro, trabalhar com gestão pela qualidade, ou seja, trabalhar com as melhores práticas, trabalhar com tablet na viatura, com vídeo monitoramento, trabalhar com técnicas de tiro, como o método Giraldi de tiro, trabalhar com as melhores armas para a polícia, que é a pistola .40 e outras armas adquiridas pela polícia, trabalhar com bastante inteligência, com procedimentos operacionais padrão, ou seja, fazer a parte para que a qualidade do trabalho seja muito bom. E vou me ater um pouquinho na polícia comunitária. Polícia comunitária, não adianta eu trabalhar sobre princípios respeitando as pessoas, trabalhar com as melhores práticas, se eu não tenho a matéria-prima, que é a informação. Por isso que eu preciso trabalhar integrado com o cidadão, com a polícia comunitária, buscando a melhor informação para planejar melhor e prevenir melhor. Tá bom? A polícia trabalha hoje com vários sistemas inteligentes, COPM, né, Sistema de Informações da Polícia, o nosso Copom Online. Cada vez que um cidadão de São Paulo liga para a polícia, aparece em tempo real um ponto no mapa. Em tempo real. Acabou de ligar para o 90, falou que é um furto, a menina cadastrou, aparece um pontinho. Falou que é um roubo, aparece um pontinho. E vai formando concentrações. Então, é o Copom Online. Fotocrim, uma base de todos os criminosos, mais de 2 milhões de fotos, para identificar criminosos que atuam no estado de São Paulo. Infocrim, georreferenciamento também das ocorrências com base nos boletins da Polícia Civil. O radar,
que é o que está integrado no Detecta, né? Passou um veículo na sua rua, as câmeras automaticamente identificam e veem que aquele veículo é produto de roubo e furto, e automaticamente manda uma viatura para lá. Só para falar um pouquinho mais do Detecta. Essa câmera, não tem interferência humana. Passou um carro naquela rua que tem uma câmera ligada ao Detecta, leu a placa, para todas as viaturas no entorno de 1 quilômetro, aparece no tablet. Todas as viaturas de São Paulo têm um tablet. Era um terminal de móvel. Conseguimos colocar isso quando eu era comandante em 2011. Compramos 12 mil desses equipamentos. Agora tem uma versão mais atualizada, mas é o terminal de bordo. Identificou a placa, automaticamente todas as viaturas do entorno recebem um pop-up, né? Uma janelinha no tablet dizendo, ó, veículo, produto de roubo ou de furto na rua tal. E a viatura mais próxima se desloca para lá, tá bom? E o Detecta. E além disso, tem também nesse sistema Detecta biometria, análise analítica de vídeo, tem uma série de melhorias de inteligência no Detecta, tá bom? Bom, como é que funciona? Cada pontinho gera ali cada pontinho gera um ponto. Cada pontinho no mapa, o aglomerado desses pontinhos gera o que a gente chama de pontos quentes, ou hotspots. Para cada um desses locais aqui que estão acontecendo, né, uma ocorrência maior de crimes, é que a polícia desloca recursos, viatura e homens. E para cada um desses lugares, ela estuda o que está acontecendo, né? O que está acontecendo naquela mancha, o que está acontecendo naquela. Conforme o que está acontecendo, a polícia tem uma resposta. Se é numa escola, vai a ronda escolar. Se é no trânsito, vai as motos da Rocan. Se é um roubo a banco, vai a força tática. E assim por diante. Se é dentro de uma comunidade, usa lá o policiamento comunitário. Então, existe uma resposta dentro dos programas para cada problema de crime que foi estudado naquela região. Esse é o trabalho inteligente. Tecnologia, aumenta o braço da polícia. É o sistema Detecta, Radar, Copom Online, os sistemas inteligentes, eles aumentam o braço da polícia. Aquilo que eu precisava, andar com uma viatura e coletar informações, eu faço por câmeras hoje. A polícia evoluiu e tem 3 fases do vídeo monitoramento. Primeiro, as câmeras da própria polícia. Segundo, as câmeras dos outros órgãos. A polícia acessar câmeras da Guarda Civil, da DERSA, ou seja, dos órgãos do Estado. E o terceiro momento, acessar as câmeras privadas, inclusive a sua câmera, aquela que você coloca lá na sua residência, fazendo parte da vizinhança solidária que a gente vai falar, que pode ser cedida para a polícia. A polícia não vai monitorar todas as câmeras, mas quando acontece um problema naquela rua, ele vai lá buscar aquela câmera particular e ver o que está acontecendo e mandar uma viatura. E no futuro não muito longe, a polícia vai pegar essa imagem que está passando lá do que está acontecendo, vai jogar para a viatura que está indo atender. Então, a viatura que está indo atender recebe a imagem do local. Isso já acontece em São Paulo e em algumas regiões. Isso no futuro vai acontecer em todo lugar. Está em teste ainda, mas vai acontecer em todo lugar. Pega o monitoramento que tem. Isso está integrado, inclusive, com o projeto da cidade, o City Câmeras, que tem câmeras espalhadas por toda a cidade. E cada vez mais vai ser assim. Cada vez mais vamos ter mais câmeras e câmeras ligadas ao poder público, e o poder público vai ser mais assertivo. Não vai ficar perdendo recursos, vai agir pontualmente, tá bom? Então, câmeras é um grande auxílio, mas nada disso funciona sem o cidadão. Voltamos à filosofia de polícia comunitária. Eu preciso, para trabalhar com os sistemas inteligentes, da informação. Quem tem a melhor informação são vocês, né? É você que está assistindo aí pela internet. É quem mora na rua que sabe o que acontece na rua. Nem se eu colocar um policial todos os dias na rua, um de manhã e um à noite, eles vão saber exatamente o que acontece. Quem sabe é quem mora, quem tem comércio, quem tem trabalho, serviço naquela rua. Então precisa a informação do cidadão chegar para os serviços inteligentes. Tá bom? Vamos entender um pouquinho o crime agora. O crime tem 3 lados sempre. O criminoso, né, que é o infrator, a vítima em potencial, que somos todos nós, o criminoso é aquele que quer cometer o delito, e o ambiente. O que é o ambiente? É o local onde ele pode cometer o crime. O infrator tem que trabalhar nos 3 lados do crime sempre. No infrator, como é que eu trabalho? Torno menor a impunidade, reduzo a impunidade, melhoro as leis.
Nós temos que melhorar as leis neste país, elas são muito paternalistas com o infrator da lei. Eu tenho aqui progressão de pena de forma indiscriminada, eu tenho saída temporária de forma indiscriminada, eu tenho até coisas que não existem na lei que nós fazemos e isso acaba prejudicando a segurança. Então tem que rever as leis. O bandido, ele tem que sentir que vai ser punido. Tá? Punido não significa encarcerado, mas ele tem que ser punido. Se cometeu algum delito, vai ter que trabalhar em um hospital, vai ter que trabalhar em lugar público, vai ter que ajudar alguém, ou vai ter, em alguns crimes, que ser preso mesmo, ficar encarcerado. Segundo ponto, a vítima. A vítima também tem que tomar alguns cuidados. Não estou transferindo para o cidadão a responsabilidade, mas estou pedindo para ele participar. É quase que impossível evitar um roubo de quem, ou um furto às vezes, porque pode ser só o punguista, de alguém que saia numa loja, por exemplo, de um local de compras, como a 25 de março, no sábado anterior ao Dia das Mães, com 1,5 milhão de pessoas. É quase impossível evitar se sair alguém na rua contando dinheiro. O que significa? Que as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado. Não sair de loja em aglomerações contando dinheiro, mexendo no cartão, falando no celular, né? Um pouquinho de cuidado quando entra em casa, quando sai de casa, porque infelizmente a sociedade mudou. Nós queríamos que todo mundo vivesse bem, sem problema, deixasse até a porta aberta, mas isso não é possível. Então a vítima tem que também ajudar a segurança. É dever do Estado, mas é responsabilidade de todos nós. E o ambiente? O ambiente é o que mais provoca crime. Tem um estudo de Clark Felson, de 98, no mundo, que a maioria dos crimes, se pegar 100% dos crimes, perto de 70% são crimes de oportunidade. O que significa isso? Se não tivesse a oportunidade, ele não teria cometido. Se não tivesse um lugar escuro, um lixo, né, um lugar ruim, mal iluminado, as pessoas não iam tentar furtar, tentar roubar. Se não tivesse a bagunça numa determinada rua, provocada por camelôs irregulares, por gritaria ou por shows não autorizados, provavelmente não teríamos delitos. Quem lembra do estado, né, da cidade de São Paulo, o viaduto do o viaduto Santa Ifigênia, era tomado por barracas. Eu comandei aquela região, 15 ocorrências dia, por causa da bagunça, da irregularidade, porque aquilo era tudo irregular, tanto é que hoje não tem mais nenhum. Então o ambiente provoca isso. Por isso que os nossos avós falavam lá atrás que a ocasião faz o ladrão. Esse é um ditado, ocasião faz o ladrão. Por quê? Né? Gera oportunidade. Então, um ambiente degradado leva a mais degradação. Vamos estudar duas teorias que falam sobre isso. Teoria das janelas quebradas. Local degradado leva a degradação. E mais degradação. E esses locais é que o criminoso escolhe. O criminoso não vai escolher uma rua bem iluminada, bem sinalizada, com movimento. Ela vai escolher um lugar ermo, com pouco movimento, com lixo, com pichação e com a luz quebrada. Tanto é que as pessoas que querem cometer delito em algumas regiões, a primeira coisa é quebrar a iluminação. A iluminação é o maior fator inibidor do crime de oportunidade. Aquele crime que não tem jeito, o cara quer roubar um banco, não se enquadra nisso, mas a maioria dos pequenos delitos se enquadra aí. Tá bom? Essa teoria diz o seguinte: se nós não cuidarmos do ambiente, ele vai se degradar mais. Vou dar um exemplo. Isso aqui foi feito com carro nos Estados Unidos. Mas aqui, vamos imaginar uma situação agora, perto do bairro onde os senhores e as senhoras moram. Se alguém jogar um entulho na esquina e não tomarmos cuidado, o que vai ter no dia seguinte? Mais entulho? Não. Vai ter mais entulho, vai ter TV, vai ter geladeira, né? Vai ter sofá. Infelizmente, é a cultura do povo brasileiro. Né? Chove, vai para o bueiro, tem enchente, né? Entope lá a boca de lobo, né? Bom, e é isso que fala essa teoria. Um carro foi colocado num lugar e outro no outro, um lugar pobre mesmo, no Bronx, esse carro foi detonado em 24 horas, ele estava depenado. O outro ficou em Palo Alto, ninguém mexeu, uma semana. Aí, o pesquisador, que é o George Killing, foi lá e quebrou a janela. Em 24 horas, o carro estava igual ao outro. E era a população de classe média. O que significa isso? A degradação leva à degradação. Se nós passarmos por uma rua e tiver uma casa para alugar, fica lá um tempão, não acontece nada. Alguém quebrou um vidro, uma semana, todas as vidraças estão quebradas, porque chega mais um e quebra mais um pouquinho, quebra mais um pouquinho, tá bom? Então, essa é a primeira teoria. Então, temos que conservar o ambiente.
A degradação é esse ambiente aqui que o criminoso procura. Ele não vai num lugar que esteja sadio, ele vai num lugar onde tem problema de iluminação, de limpeza, de conservação, de sinalização. Por isso que o importante é trabalhar na zeladoria da cidade, tá bom? Vamos falar um pouquinho da outra teoria do crime, que leva a uma redução muito grande do crime, que é a tolerância zero. Por quê? Porque o criminoso não começa com grandes crimes, com grandes delitos. O homicida, ele normalmente não começa assim. Ele começa furtando, depois ele parte para o roubo, depois ele parte para os crimes maiores. Então, eu tenho que combater os pequenos delitos, né? O Giuliani, lá em Nova York, o William Bratto veio aqui fazer uma palestra, ele começaram a pegar no pé de tudo que acontecia errado em Nova York. Nova York é um ambiente do crime naquela época. Ele reduziu lá em 65% dos homicídios, combatendo os pequenos delitos. E o lema era esse, ó: nenhum tipo de contravenção deve ser ignorada pelas autoridades. Então, se urinou na rua, se jogou papel no lixo, se pulou catraca do metrô. Em Nova York, naquela época, pulavam a catraca do metrô, as catracas do metrô de Nova York, 100 mil jovens por dia. 100 mil jovens pulavam sem pagar. Ah, está longe? Não está longe. Você pega as periferias da cidade de São Paulo, isso acontece dentro de alguns ônibus. Os jovens simplesmente, né, por brincadeira, mas isso tem que acabar. Temos que combater. Então, essa é a segunda teoria, que é a tolerância zero. Existem inovações que podem ajudar? Existe, a Operação Delegada. Por exemplo, nós criamos a Operação Delegada junto com, então, o prefeito Gilberto Kassab, foi uma sugestão nossa no comando da PM em 2009. Trabalhou o quê? Na tolerância zero e nas janelas quebradas. Fiscalização de comércio irregular, fiscalização de problemas municipais pequenos, através do policial fardado. E não deixando que ninguém fizesse nada errado. Não pode ter o camelô irregular, não pode urinar na rua, não pode jogar lixo. Isso reduziu a criminalidade aqui, onde foi implantado, em 70%. Uma pena que as decisões aqui, infelizmente, acabam sendo políticas, e com a saída do prefeito Gilberto Kassab, as coisas voltaram a ser permitidas, coisas que não eram, né? Voltou a balbúrdia em muitos locais da cidade, tá bom? Mas existe solução. Agora vamos falar um pouquinho sobre vizinhança solidária, antes de falarmos do corretor especificamente. Vamos à Constituição. É um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos nós. E como que funciona a vizinhança solidária? É formar um grupo da sua rua, do seu bairro, não muito grande, onde as pessoas se comuniquem, se cuidem e comuniquem à polícia, usando dois conceitos. O conceito do vizinho, ou seja, entender o que é o vizinho, eu tenho que conhecer o meu vizinho. Conhecer o meu vizinho não significa eu saber o que ele tem na geladeira, né? Não saber o que ele consome, não é para ficar fiscalizando que hora que ele chega e que sai de casa, não é isso, mas é saber quem é o meu vizinho, saber que um caminhão que parou numa residência é o meu vizinho que está mudando, não são bandidos que estão furtando a casa dele e levando tudo que ele tem lá dentro. Então é para isso que é o conceito de vizinho. Por que vizinhança? Por que vizinho? Porque o vizinho dos senhores e das senhoras provavelmente estão mais perto da família do que muitos dos senhores e das senhoras. Quando sai de manhã para trabalhar, quem fica em casa? A esposa e os filhos. Quem que está do lado? É o vizinho. Muitas vezes mais tempo do que o próprio chefe da família. E é o mais próximo. Quando tem que socorrer, está acontecendo alguma coisa, é o que está do lado, é o que pode ajudar. E, segundo conceito, solidariedade. As pessoas precisam voltar a ser solidárias, se ajudar, não ser indiferentes, ajudar as pessoas, ajudar o que está acontecendo. Está acontecendo um problema, vamos ajudar, vamos participar. Então, esses dois conceitos formou a vizinhança solidária. Onde começou isso? Aqui no Itaim Bibi. Foi em 2009, agosto de 2009, duas senhoras procuraram, depois de uma reunião. Eu, quando comandei a Polícia Militar, que eu comandei por 3 anos, com muita honra e muito orgulho, eu ia nas reuniões vim aqui várias vezes, fui em reuniões de CONSEG, fui em reuniões de uma associação. Numa reunião de uma associação, uma senhora chamada Maristela precisava falar com o senhor. Estamos cheios de furtos na rua e a polícia não consegue combater. E nós estamos estudando aí uma forma de se conversar para ajudar a polícia. Juntou com uma outra chamada Luzia,
procuraram, aí eu designei um capitão, falei, estuda o que elas estão propondo. E aí elas leram a respeito, e algumas cidades americanas que usavam inclusive o termo vizinhança solidária, fizeram reuniões entre os porteiros dos prédios, funcionários, eram 23 condomínios da rua Itacema, e deram instruções de como, viu alguma coisa estranha, comunica o outro, e se achar que tem problema, comunica a polícia. Eu designei um capitão na época, foi o capitão Daniel, hoje major Daniel, e construíram essa sistemática de avisar a polícia, se conversar. Eles aumentaram o sentimento de pertencimento. Eles começaram a cuidar da rua. Começaram a fazer reuniões uma vez por mês e se cuidar. Resultado, zerou a ocorrência de furto. E era furto o problema deles. Eles não conseguiam identificar quem estava entrando. E aí descobriram que eram pessoas que conhecidas, daquela própria comunidade. Não era amigo de ninguém, mas estava sempre na rua, andando para lá, era uma figura conhecida, e esse que estava praticando os furtos. Então, todo mundo já, não, esse aqui está sempre aqui, só que ninguém sabia quem era, nem o nome, porque ele não era dali, mas ele se fazia presente para se confundir e furtava os prédios, entrava em prédios. Então, isso deu muito certo. E tem uma plaquinha que se coloca nas casas. Por que põe essa plaquinha nas casas? Em todas elas, para mostrar o faixa na rua, essa área vigiada pela comunidade. Por quê? Porque nós já pegamos, inclusive, escutas telefônicas de marginais, falando um com o outro, falando, vamos embora que aqui tem vigilância solidária. Eles foram fazer um assalto no Morumbi, sabiam que aquela residência não tinha ninguém, ou seja, tinha informação privilegiada, e as informações privilegiadas normalmente saem da própria residência, ou para o funcionário, ou para alguém que viu, alguma assistência técnica que foi, falou, não tem ninguém lá, vamos furtar. Quando chegaram lá, viram as outras residências, as placas, e falaram, vamos embora, porque na casa não tem ninguém, mas alguém vai nos denunciar, nós vamos ser pegos. E eles não querem ser pegos. Então, por isso da placa. Então, esse é o conceito de vizinhança solidária, usar o conceito do vizinho, da solidariedade e dois outros conceitos que nós vamos falar mais para frente um pouquinho. O que é, então, a vizinhança solidária? Estimular a mudança de comportamento dos integrantes da comunidade, conscientizando de que a solidariedade, a aproximação e interação entre eles e a polícia é fundamental para prevenir a segurança. De novo, não estou substituindo o Estado, pelo contrário, o Estado participa junto da vizinhança solidária. É o que incrementa. O CONSEG também participa da vizinhança solidária. O Conselho de Segurança do Bairro. É essa integração e essa troca de informações que levam à segurança. Tá bom? O que é, então, a vizinhança? Montar uma rede, as pessoas se comunicam, falam, tem um veículo que está parado aqui já faz 3 horas. Alguém conhece? Não, então vamos chamar a polícia. Tem um cara que está passando aqui, já é a 4ª vez que ele passa em frente ao meu condomínio. Então vamos chamar a polícia. Ou seja, prevenir o crime. Agir antes. A polícia vai lá e faz uma abordagem. Se não tiver nada errado, a polícia vai se desculpar, agradecer, falar que teve uma denúncia e vai liberá-los. Mas quantas vezes a polícia não chega lá, aborda um carro, pega arma, pega droga dentro do carro, armas e pessoas que estão prontas para cometer o delito. E é isso que nós queremos. Ou seja, nós queremos, como sociedade, que a polícia previna o crime. Porque depois que o crime aconteceu, é importante ter a resposta rápida, prender. Mas o crime já aconteceu, a pessoa já foi agredida, já foi furtada, já foi roubada. O interessante é prevenir o crime, tá bom? Então, como que é feito? Quem quiser conhecer bem a vizinhança solidária, pode entrar no site da Polícia Militar de São Paulo. Põe lá, Vizinhança Solidária, Polícia Militar São Paulo. Vai aparecer, tem tudo lá como fazer. Mas aqui tem um resumo. Criar uma rede de comunicação, pode ser por rádio Nextel, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, que é o que mais está sendo usado hoje, uma rede de WhatsApp, com um que coordene isso. Um mentor só, alguém que coordene esse pessoal, para quê? Para não ficar aquelas bobagens, né, do bom dia, boa tarde, boa noite, pô, filminho, né, para ser um grupo sério. E integrante desse grupo, alguém da polícia também, comunica a polícia, o sargento do bairro, o tenente do bairro, um canal direto, e aí avisa, tá bom? Outra coisa, deixar bem claro, vizinhança solidária não substitui o 90. Emergência é um 90. Vizinhança solidária é só para se conversar, para ver se é o caso de tomar alguma atitude, tá bom? Então lá, criar um canal direto de aproximação com os conselhos de segurança e com a polícia, aumentar a solidariedade e interação entre as pessoas, ou seja, as pessoas se conhecerem, somente para saber quem é,
pessoas se conhecerem para saber quem é o vizinho, quem é da comunidade. Por que as cidades do interior elas são seguras? Porque as pessoas se conhecem. Quando vem um estranho lá, as pessoas vão lá ver o que você está fazendo, se eu posso te ajudar, né? Aquela história dela de levar uma xícara de açúcar, né? De conhecer a pessoa. Na realidade, não quer fornecer, quer conhecer quem está lá, o que esse estranho está fazendo na cidade. Por isso que lá esse conceito de vizinhança é formidável, de pertencimento, todo mundo se cuida. Chegou um estranho, pô, vamos ver quem é. E é isso que precisa ser desenvolvido lá. Aumentar a solidariedade e interação. Todos devem cuidar dos locais públicos, da rua, do bairro e da região. Nós criamos aqui, no Brasil, principalmente nos grandes centros das cidades brasileiras, e não é só aqui, é no mundo todo, um sentimento errado com relação ao pertencimento. A gente acha que tem que cuidar só da nossa casa, que da rua para fora é público, que público quem tem que cuidar é o poder público. Isso é um erro. Público tem mais dono do que a gente. A rua tem mais dono do que a minha casa. A praça tem mais dono do que a minha casa. Tá? Quem são os donos da praça? Todos nós, pô. Então tem muito mais. Então tem que cuidar. Estar atento sem paranoia às situações anormais. Não fazer também uma teoria da conspiração, né? Achar que tudo é problema. Não é assim. Vamos avaliar. Às vezes a pessoa está passando na rua mesmo, está procurando um endereço, né? Então não vou pedir para a polícia abordar todo mundo que vem na rua, não é isso. Mas aqueles que estão em atitudes que fogem da normalidade. Passar uma pessoa na rua é normal. Passar uma pessoa na rua 5, 10 vezes não é normal. Tá bom? Comunicar entre si e com a polícia quando necessário. Então os vizinhos, o que faz na vizinhança solidária? Um comunica com o outro, ó, tem um carro aqui, aí o outro percebe, aí alguém já fala, não, esse é meu primo que chegou, o carro é do meu primo, ele está na minha casa. Ou seja, as pessoas começam a se cuidar. Implantar um monitoramento local e dar acesso à polícia. Vizinhança solidária, num primeiro momento, pode ser construído só numa rede de WhatsApp. Num segundo momento, podem instalar câmeras, combinar até com o poder público, como acontece aqui no Alto de Pinheiros, na Vila Madalena, em muitos locais do interior do estado. A prefeitura autoriza, põe uma câmera no poste. Naquela residência, já tem Wi-Fi, põe um ponto de luz e põe uma câmera. E todo mundo da região acessa a câmera. Quando está indo para casa, acessa a câmera lá no celular para ver se a rua está tudo bem. Então, a vizinhança pode sair, continua com o WhatsApp e ter também as câmeras. E vai mais longe. Já tem associações em São Paulo que ligam a vizinhança solidária com detecta. Não é câmera da polícia, é câmera da comunidade. Através de um convênio, eu ajudei nessa interlocução, já tem algumas associações que têm um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, e algumas das câmeras, não todas, porque são câmeras de uma resolução maior, um pouco mais caras, algumas dessas câmeras da comunidade são ligadas na polícia. Automaticamente, quando entrar um carro naquela rua, vai acusar na polícia, a polícia vai mandar uma viatura, se aquele carro for roubado ou furtado, tá bom? E todos devem cuidar do ambiente, né? Ou seja, devem se cuidar e cuidar do ambiente. É criar o sentimento de pertencimento, ou seja, saber que tudo nos pertence, o que é público é nosso e eu tenho que cuidar. Para quem quiser conhecer melhor, tem no meu site uma cartilha que fala sobre dicas de segurança da vizinhança solidária, né? Tem aqui, foi distribuído aqui também, mas pode fazer o download, pode divulgar para todo mundo, não tem problema nenhum, pode copiar, pode imprimir, pode divulgar. Quanto mais nós divulgarmos essa solução de segurança, melhor. Agora vamos trabalhar um pouquinho na segurança dos senhores e das senhoras. Primeiro, quais são as principais ameaças? O que veio na minha análise aí é o corretor de imóveis que vai mostrar a casa para um cliente. Então, a pior ameaça é essa daí mesmo, né? Então, o trabalho muitas vezes é solitário, ao mostrar um imóvel, visitar um cliente, e o risco aumentado para as mulheres. Infelizmente, ele é maior para as mulheres. Então, quando eu vou visitar alguém, o cliente me chama, eu vou lá, ou quando eu pego e vou apresentar, levo para ver um imóvel que está vazio. Quantas vezes não aconteceu de o corretor ser trancado dentro do imóvel e ser assaltado e o carro dele levado embora? Então, essa é uma ameaça. Outro, devido à preocupação com a boa apresentação pessoal, muitos dos corretores, até para poder vender melhor, estão bem vestidos. E muitas mulheres também estão vestidos e levando joias, né? Joia, brincos, né? De ouro, infelizmente, é isso mesmo, né? Quisera, nós podemos fazer isso sempre.
Mas tomar cuidado, não que isso que seja um empecilho, que não possa, mas só tomar um pouco mais de cuidado, né? Celulares, né? Notebooks, porque hoje as pessoas derrubam as pessoas por causa de um bendito celular. Porque eu tenho celular hoje que custa 4, 5 mil reais. Eu tenho notebook que custa 10 mil reais, dependendo da marca, dependendo da configuração. Então, essa é uma preocupação. Outra coisa, muitas vezes o corretor vai com um automóvel, e às vezes é um automóvel bom também, às vezes nem é bom, mas é motivo dos bandidos quererem pegar o automóvel. Então, quando ele vai levar para visitar o futuro cliente, e outra pessoa, o cliente, ele vem lá com cara de que é bandido? Não, ele vem de terno, vem de gravata, infelizmente, ele vem propenso já, ele já planejou isso. Ele vem bem vestido, para não gerar desconfiança. Fora esses casos que o próprio presidente falou aí, de tomar cuidado com lavagem de dinheiro, com outras coisas, né? Eles vêm lá prometendo, não, aqui simulam, mas mostra lá, inclusive, saldo que não existe no banco, mas mostra um extrato para você, né? Ou faz até deixando lá, quando vai assinar o cheque, deixa propositalmente você ver um saldo que não existe no canhoto, coisa desse tipo, né? Bom, os marginais também são bastante criativos. Como se proteger? Quando desconfiar de um cliente ou de um compromisso, fazer a visita acompanhado. Ou seja, vamos juntos, né? Vamos no escritório, vamos junto. Segundo, evitar trabalhar, né? Sempre que possível, né? É lógico, alguns lugares não dá, né? Eu tenho que estar bem apresentável. Eu vou vender um imóvel nos Jardins, não tem muito jeito, eu tenho que estar bem apresentável, né? Mas, se possível, em especial nas situações que eu não conheço, evitar os aparelhos mais caros e ficar mostrando, né? Eu não preciso ficar mostrando, não preciso ficar ligando no celular na frente do cliente, eu não preciso isso, né? Principalmente se eu não conheço. Eu não conheço o cliente, eu não conheço para onde ele está levando, que às vezes até conheço o cliente por quê? Tem marginal que ele frequenta a imobiliária 3, 4 vezes, vai lá, toma cafezinho, conversa com todo mundo, ele faz amizade prevendo um crime futuro. E aí fala, vamos ver o imóvel lá, pronto. E é nessa vez que ele vai fazer o delito e some. Evitar deixar o carro estacionado na rua, sempre que possível, ir de carona, né? Ou deixar o carro em local seguro, ou usar algum aplicativo, né? Um Uber, alguma coisa assim. Tem alguns corretores que vão lá, e às vezes alguns que ficam no plantão, que deixam o carro muito próximo ali, e todo mundo sabe que aquele que está lá é o carro, porque não tem outro carro, às vezes na redondeza só tem aquele. Tá bom? Outra forma de se proteger, só levar um cliente para visitar o imóvel após um cadastro no escritório na imobiliária. Vamos ver, tá bom, assina aqui, é um praxe aqui do escritório, preenche aqui esse cadastro para a gente, tira uma foto dele. No escritório, a maioria deles tem ambiente monitorado. Fala, olha, preenche um cadastro aqui, a gente já tem, pode até falar se está desconfiado, fala, aqui a gente já tem imagem, só preenche um cadastro para a gente. Tá? Então, ou então fala assim, a casa que nós vamos visitar, né, o cliente exige isso, então eu queria que você deixasse um documento que a gente tira a cópia, porque todo mundo lá é uma questão de segurança exigida pelo cliente, sei lá, ou um praxe aqui do escritório. Resumindo, uma forma de identificar quem está indo ver o imóvel. Marcar horário para visitas, evitando momento de pouco movimento, né, momentos de pouco movimento, tipo final de tarde, início da noite, porque tem gente que vai lá e fica olhando a casa, querendo ver, eu quero ver aquilo lá, vamos voltar lá naquele quarto que eu achei bonito, quero ver se cabe um armário, vamos medir o quarto, né? E aí ele fica protelando, né? Ele fica ali fazendo com que a amostra da casa se estenda à noite, quando ele vai praticar o delito, tá bom? Utilizar de recursos tecnológicos, né, em stand de vendas, por exemplo, usar o que eu tiver. Se eu vou fazer um plantão, por exemplo, lá na casa, eu tiver condições, se tiver câmeras, se tiver monitoramento, usar isso aí que eu tenho. Vou sair, avisar no escritório, avisar um companheiro, um outro corretor, nós estamos saindo agora, nós vamos para a rua tal, daqui a 10 minutos eu ligo de lá. Existe um software que você pode cadastrar, no próprio Waze, você pode cadastrar os seus amigos, tá? Gratuitamente. E eles seguir você põe naquele momento que você vai fazer uma visita, você partilha com o seu amigo, ou com sua amiga onde você está indo. Tem um outro software que é gratuito também, tem versão paga e gratuita, chama Life 360, em que você cadastra e você fica, os teus amigos te veem e você vê os amigos.
E ele fala assim, olha, né, o corretor saiu da imobiliária, fez um percurso até o local X e parou, percurso de 5 km e parou. Ele acusa, ele dá mensagem e é gratuito. Lógico, tem uma versão paga mais sofisticada e tem essa gratuita. Então, o próprio Google tem lá compartilhamento com amigos, com pessoas de confiança. Também faz a mesma coisa. Partilhe o local onde você está. Aí, se algum companheiro quiser saber onde você está, entra no Google e vê. E você pode ligar e desligar quando quiser qualquer um desses softwares. Não precisa deixar lá para todo mundo ver onde você está indo todo final de semana, né? Entendeu? Mas você pode ligar e desligar quando necessário. Tá bom? Então, usar os recursos que estão disponíveis. Outra coisa, quando vocês forem trabalhar numa região, e aí é um ponto importante, mantenham contato com a polícia local. Eu vou trabalhar lá no Jardim França, vamos no exemplo lá da Zona Norte, tem uma delegacia, vamos lá, conversa com a delegacia, sou corretor, estou trabalhando aqui, estamos fazendo plantão aqui em 1 ou 2 residências aqui. Né? Passou uma viatura, mantém contato com a viatura. Normalmente na área tem um conselho de segurança, que é o CONSEG. Procura um CONSEG, vou estar fazendo plantão aqui 1 mês nesse prédio aqui, que gostaria de saber que vocês soubessem que eu estou aqui. Prévio, pessoal, antes, porque se precisar numa hora, fala, tem pessoas estranhas aqui, porque aí o contato fica direto com a polícia. Outra coisa, procurar um conselho comunitário também, né? Todas as regiões aqui de São Paulo, a maioria delas, com poucas exceções, tem o CONSEG. Vocês vão trabalhar na Zona Sul, beleza, entra lá no site da Secretaria de Segurança Pública, consegue ver quem é o CONSEG do local, procura o contato, fala com eles, vou estar aqui num prédio aqui perto do Panambi, gostaria de comunicar a vocês que eu estou aqui como corretor, se precisar aqui, quiser conhecer alguma coisa, vem aqui. E, principalmente, estabelecer um contato prévio, porque o presidente do CONSEG, o integrante do CONSEG, tem contato direto com a polícia. Se acontecer alguma coisa, você não conseguiu ligar para a polícia direto, liga para o CONSEG. Nada disso substitui o 90. Emergência não tem outro número, é 190, tá bom? Mas isso aqui, eu estou desconfiado de alguém, liga para o CONSEG, liga para a patrulha. Outra coisa, procura o contato chegou lá num bairro, tem uma tremenda de uma faixa lá, esta área é vigiada pela comunidade. Primeiro vizinho que cruzar na rua, olha, eu estou aqui, sou corretor de imóveis, vou estar aqui, queria manter contato com vocês. Você poderia avisar no grupo do WhatsApp que eu estou aqui, meu telefone é esse, se precisar de alguma coisa eu estou aqui, tem algum contato de vocês para eu, se precisar de alguma coisa, ligar para vocês? É o relacionamento com a área de segurança, tá bom? São medidas que protegem o corretor. Outra coisa, o que o corretor também pode ajudar? O que vocês podem ajudar na área de segurança? Trabalho é em contato direto com os clientes. Vocês são ouvidos pelos clientes. Quantos clientes perguntam para vocês sobre a segurança, sobre o imóvel, sobre aquela região, né? Então, vocês atingem uma grande quantidade de pessoas, um número grande de empresas. Então, vocês podem também ajudar nessa questão de segurança, divulgando a eles as questões básicas de segurança, falando o que nós falamos para vocês, para falar para os outros também, tá bom? Mais uma coisa... o que muda a segurança, na realidade, o que melhora a nossa qualidade de vida, principalmente na questão de segurança, são pequenas atitudes. São atitudes simples, de observação, de não ser indiferente, né? Nós vamos falar agora sobre pertencimento indiferente e indiferença, ou seja, eu tomar uma atitude, né? E no meu site, não custa nada lá, né? O presidente falou que cada um pode ter um site, coloca lá no site um cantinho, né? Uma frase por dia, olha, tome cuidado com a segurança, cuidado ao entrar e sair de casa, qualquer coisa liga para a polícia, ou coloca no cantinho lá qual é o telefone da polícia, telefone de bombeiro. Só fazendo isso as pessoas despertam um pouquinho para a segurança. Quanto mais pessoas despertarem, sem paranoia, para a segurança, melhor. Tá bom? Orientações, então, né? A divulgação e divulgação dos sites policiais. Ou seja, o corretor também pode ser um agente multiplicador das questões de segurança, tá bom? Vamos fazer algumas considerações no final. Com tudo isso, o que a gente pretende? Que se aumente o pertencimento. Todos entendam que a cidade é nossa, o bairro é nosso e temos que cuidar. Cuidar da casa, da rua, do bairro, da cidade, aumentar a solidariedade, aumentar a integração e ajudar o próximo, aumentar a solidariedade, tá bom? Dizer não à indiferença. Nós falamos muito que temos que ter pertencimento, mas como que eu faço isso?
Se tiver alguém lá roubando, eu tenho que ir lá interferir? Não. Eu tenho que ligar para quem resolve. Então, olha lá, cuidar também do que é de todos, não banalizar a coisa errada. Se eu vi alguma coisa errada na comunidade, um pequeno delito, eu passei lá, tem pessoas vendendo lá produtos que eu tenho certeza que aqueles produtos são produtos de crime, roubo. O cara está vendendo lá frentes do rádio de veículo. Pô, isso é roubo, isso foi furtado, foi roubado. Eu posso ficar indiferente? Não, não posso ficar indiferente. Eu vou me expor, eu não quero ligar o 190, tem um número, quando for coisas de droga, coisa que eu não quero me expor, é 181, diz que denúncia. Mas eu não posso ser indiferente, por isso quer dizer não à indiferença. Outra coisa, indignar-se com o que está incorreto. Eu não posso achar normal, por exemplo, uma criança aqui no centro, depois das 10 horas da noite, uma criança dormindo na calçada. Eu não posso ficar indiferente, eu tenho que ligar para a assistência social. Eu não posso achar que a assistência social vai passar aqui e vai ver. Eu vou descer aqui para casa, estou vendo lá, está tendo, hoje de manhã, estou descendo da minha casa, vi lá um trator passando, derrubando um monte de árvores lá do Parque Estadual da Cantareira. Tá? O que eu fiz? Parei o carro, fui lá, filmei o trator e tirei algumas fotos e imediatamente já mandei para a Secretaria do Meio Ambiente e para a Polícia Ambiental. E o comandante já retornou e falou, estamos lá verificando. Pronto. Fiz a minha parte, eu não fui indiferente. E é isso que a gente não pode ser. Agir e ajudar a corrigir o erro, né? Não é só ficar indignado, olha, pô, tá vazamento de água aqui, a Sabesp não vê isso? Não é dessa forma. Ou então ir no barzinho e ficar criticando a Sabesp, ou criticando a polícia. Nenhum poder público é onipresente. Se ele não tiver informação do cidadão, ele não sabe o que está acontecendo. Vazamentos pequenos não são identificados. Falta de iluminação não são identificados. Eu preciso comunicar. Da mesma coisa a parte da polícia. Então, cobrar também de quem deve fazer. Eu liguei um 56, está tendo barulho na minha rua, ligo 5, 10 vezes, vamos fazer o poder público funcionar. Estou ligando 90, está demorando. Vamos ligar de novo, vamos insistir. Comuniquei a Sabesp, está vazando desde ontem. Vamos insistir. Né? Porque às vezes tem um vazamento pequeno, que é não identificado, e ninguém comunica, e às vezes é só comunicar que ela tem interesse em fazer. Outra coisa, e aí é o principal de tudo, é a última parte ali, é o mais importante de tudo, né? Faça a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fizesse a sua parte, né? Se todo mundo fizesse a sua parte e não jogasse lixo na rua, teríamos como o Japão. Eu fui para Tóquio. Tóquio não tem varrição. Por que não tem varrição? Porque ninguém joga lixo na rua. Ponto. Ponto. Ninguém joga lixo na rua, pô. É da cultura do povo, mas ninguém joga. Eles vieram aqui jogar, né, no Arena aqui. Depois que todo mundo foi embora, toda a torcida ficou pegando lá a sujeira de pipoca, né? É cultura do povo. Então, cada um faz a sua parte. Outra coisa, não adianta eu fazer porque o meu vizinho, não importa o seu vizinho, não importa o outro, importa a sua parte. No militarismo a gente chama de disciplina consciente. Eu faço a minha parte independente dos outros. Lembra lá do beija-flor jogando água na floresta lá? O outro animal, não lembro qual lá, chegou para ele, você é tonto, você acha que você vai apagar a floresta? Aí o Sandy falou, não faz mal, mas eu pelo menos fiz a minha parte. E se todo mundo fizer a sua parte, teve um prefeito numa cidade americana, que eu não sei dizer qual é, acho que foi americana, que ele falou, amanhã a cidade vai amanhecer limpa. Divulgou para todo mundo, amanhã a cidade vai amanhecer limpa. Aí no rádio de manhã ele falou, pessoal, amanhã vai amanhecer limpa. No dia, à noite, ele falou, pessoal, todo mundo agora, eu quero explicar como vai ficar limpa. Todo mundo pega a sua vassoura, vai na frente da sua casa e varre a sua calçada. Foi isso que ele fez mesmo, né? Falou, amanhã vai estar limpa. Se cada um limpar na frente da sua calçada, amanhã está limpo. Então, fazer a sua parte. Pessoal, para finalizar, é uma questão de atitude. É só mudarmos a atitude. Quando? Hoje, agora, depois que sair desta palestra, você aí que está assistindo, depois que assistir essa palestra, quando que eu posso mudar? Hoje e agora. Eu não tenho que deixar para amanhã. É só uma questão de atitude. Quando eu sair daqui e eu ver alguma coisa errada, comunicar quem ajuda, ajudar o próximo, ver se alguém está precisando, com os devidos cuidados. Passei numa rua, tem um carro lá que o pessoal está com dificuldade para trocar o pneu. Tenho que parar para trocar esse pneu? Não. Mas eu tenho que, na primeira oportunidade, ligar para a polícia. Olha, tem um carro em dificuldade na rodovia tal, no KM tal.
A única coisa que eu não posso fazer é ir embora, sem falar nada, sem tomar providência. Ou seja, todos podem participar, tá bom? Aumentar o pertencimento, então, entender que tudo é nosso, temos que cuidar, não ser indiferente, tomar providência, nada acontece sem ação, nem jogar na loteria, né? Se eu não jogar, não é ganhar na loteria, né? Só conheci um cara que ganhava direto sem jogar, chamava João de Deus, né? Lá do nosso mensalão lá atrás, ganhou 200 vezes, mas fora isso, pessoal, tem que agir, então temos que agir. Dizer não é diferença, despertar para a segurança. Segurança tem que ser debatida. Eu quero mudar a segurança, onde que eu começo a segurança? Mudar? Dentro da minha casa, falando com os meus filhos, para que eles tenham atitudes sempre boas em relação à segurança, em relação à vida, né? Mas em relação à segurança. Eu não preciso mudar tudo, eu começo mudando tudo, mudando dentro de casa, mudando no meu condomínio, né? Na comunidade onde eu moro. A participação de todos é importante. Quanto mais participar, mais gente, mais informação e mais segurança. E, de novo, cada um fazer a sua parte. É uma questão de atitude. Vamos agora para as questões. Eu acabo a minha exposição. Muito obrigado e estamos à disposição para responder. Boa noite, coronel. Boa noite. Tenho familiares, né? PM, civil, né? Tanto é que o Renzo já até trabalhou na Câmara Municipal. Então, eu me preocupo muito com segurança devido também a ter familiares, né? Coronel na família, né? E imobiliário de corretores não é só lei, né? Também imóvel. Eu tive um imóvel que se viu de cativeiro. Então, são alguns cuidados que tem que tomar, né? Atualmente, eu trabalho muito com leilão de imóvel. E eu estou tendo um pouco de dificuldade, né? Então, até um pouco para cá, né? Um tempo para cá, na tentativa de conciliação, né? De um acordo amigável, eu peço escolta, né? É viável isso? Compreenda? Olha, na realidade, se você pedir escolta, teria que ter... Não. Você contrata a segurança particular. Não tem problema nenhum você contratar, tá bom? Não tem problema nenhum. Existe o serviço, a única coisa que eu falo assim, quando forem contratar, a segurança privada, pessoal, ela é um grande auxílio da segurança pública também. Não é irregularidade nenhuma eu contratar, só tem que tomar cuidado e contratar de empresas que sejam registradas, até para não ter problema. Mas se eu precisar de uma escolta, se eu precisar de um acompanhamento VIP, se eu precisar de uma guarda patrimonial, não tem problema nenhum contratar. Se vocês estiverem se sentindo inseguros e precisar, não há problema, desde que procurem uma empresa que seja uma empresa idônea. Não tem problema nenhum contratar. Não tem. Não. Oi? Na realidade, assim, um policial apaisano trabalhando no dia seguinte não é a melhor forma, tá? Porque ele não tem um respaldo. Se acontecer alguma coisa, tudo bem, ele vai agir como policial, etc. Mas isso não é bem-vindo, até pelos órgãos de segurança, né? O ideal seria que você contratasse uma empresa de segurança que pudesse dar essa assistência aí. Ou então, se é um caso grave, que todo mundo tem ciência, né? Procurar até peticionar e pedir para o juiz alguma coisa para um acompanhamento já da própria polícia. Tá? Então, a minha orientação, você que trabalha com leilão, precisa de alguma coisa? Precisa de uma segurança particular? Contrate de uma empresa, tá bom? Pois não, eu tenho uma pergunta, eu acho que de interesse geral. Em alguns lugares em São Paulo, existem delegacias em trailers colocadas em praças ou algum lugar que a gente passa por aí. É muito estranho como funcionam essas delegacias ou alguma coisa assim. Eu vou especificar uma na Praça 14 Bis. Meu filho mora ali perto e uma vez aconteceu alguma coisa, ele foi avisar lá os policiais que estavam ali e falaram simplesmente para ele: nós não podemos sair daqui, chama a polícia. Para que existem essas delegacias com postos fixos nas praças? Pessoal, essas bases são bases comunitárias da polícia, tá? Muitas vezes ele está sozinho e não pode sair dali, mas a atitude não foi a mais correta. Ele tem que chamar apoio, porque ele tem o rádio, ele podia chamar uma viatura. Então, qualquer base, qualquer lugar que vocês forem, muitas vezes o policial não pode sair dali, até por proteção dele mesmo, mas ele tem que usar o rádio que ele tem, chamar uma viatura para atender. Mas tem uma viatura do lado. Então, se tiver uma viatura e tiver efetivo suficiente, pode sair a viatura está lá para sair. A base, às vezes, está sozinho, ele não pode sair, mas se tiver uma viatura que não seja base, estacionada, e tiver efetivo, pode sair, não tenha dúvida nenhuma. Não foi a forma, né? Vamos tentar ir junto ao comando para que eles sejam orientados.
Procurou a polícia tem que dar um destino. Ela pode não resolver. Ela pode não, né? Estou policial sozinho, não dá para eu entrar lá pegar um grupo de 5 que estão assaltando. Mas ele não pode ficar indiferente. Ele tem um rádio que se conecta diretamente com o Copom. Avisa o Copom, está tendo um problema aqui, manda reforço. Tá bom? Vamos orientar lá, porque a atitude não foi a melhor. Boa noite, Camilo Santos. Obrigado pela presença aí, pelas informações. O tema segurança, né, é uma preocupação, né, um dos problemas, né, da nossa sociedade. Você mostrou aí alguns investimentos, né, na área tecnológica, em equipamento, em sistema. Agora eu pergunto para você em relação ao material humano, né, o pessoal que opera e que age, né, no dia a dia. A gente vê assim o policial muito distante do cidadão e o cidadão muito distante do policial, né? Às vezes até por próprio medo do policial mal preparado. Qual é o investimento que tem nesse profissional? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar do investimento na polícia. E eu falo pela Polícia de São Paulo, e o que eu vou falar agora, eu falo com muito conhecimento de causa. Fui presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais por 2 anos, de 2009 a 2012. Eu conheci as outras polícias. São Paulo tem um sistema de ensino, a polícia militar, fantástico. Tem a escola de soldados de 1 ano, mais 2 anos de acompanhamento. Tem o curso de sargentos de 1 ano. Tem o curso da academia de 3 anos. Tem um doutorado de mais 1 ano e tem o mestrado e mais o doutorado. Além disso, isso é o sequencial. Ele faz reciclagem o tempo todo, educação continuada o tempo todo. Tem 5 tipos. Primeiro, é uma instrução que recebe todo dia de manhã. Além de conhecer os crimes da área, ele recebe uma instrução chamada Instrução Continuada de Comando. É uma lauda que é comentado com ele. Esse é o primeiro tipo de educação continuada, todo dia. Cada 15 dias muda o tema. Segundo tipo de educação, vídeo instrução. Tem mais de 300, quase 400 vídeos. Em vez de fazer num dia esses 15 minutos de discussão sobre um tema, vai para uma sala de aula, senta e assiste um vídeo de um procedimento operacional, uma abordagem a veículo, uma abordagem à pessoa, né, alguma coisa de instrução. Terceiro, é a instrução em pleno serviço. Acontece aí, aqui no centro, era uma vez a cada 3 meses uma viatura, aleatoriamente é chamada para o quartel e se simula uma ocorrência e manda ele atender, para ver como ele atende e corrige os procedimentos. Atende a ocorrência, ele faz uma vez como ele está acostumado, faz outra vez corrigindo, faz mais uma vez corrigindo, isso demora uma meia hora e volta para o policiamento. Isso é o terceiro. Quarto, educação continuada, chama-se estágio de aprimoramento, aperfeiçoamento profissional. Aí ele é tirado da rua uma vez por ano. Todos os 94 mil policiais acontece isso. Vem para a sala de aula, fica uma semana revendo conceitos de direitos humanos, polícia comunitária, treinamento, faz de novo tiro, dá uns 100, 150 tiros. Todo ano, todo policial faz isso. E revê todos os conceitos, né? Faz o teste de aptidão física, faz exame médico, tudo. Ele faz uma vez por ano. E tem um quinto, que é o EAD, o ensino à distância. Vários cursos são colocados na intranet da polícia para o policial se aperfeiçoar. De trânsito, de primeiros socorros, de qualidade total, de polícia comunitária, de direitos humanos, que ele faz da casa dele, acessando o computador. Então, a Polícia de São Paulo é bem treinada. E eu vou dar um exemplo para você, a ocorrência que aconteceu em Suzano. A polícia agiu certinho dentro do procedimento e, infelizmente, teve que usar a arma letal e resolveu o problema. Ela evitou que outras pessoas fossem machucadas. Ela atirou conforme prega o método, até cessar a agressão. A hora que cessou a agressão, ela parou de atirar. Dominou, algemou e socorreu o marginal. Infelizmente, ele faleceu, mas ali está um exemplo do treinamento da polícia. Ela não hesitou em nenhum momento e tomou a atitude correta. Tá bom? Só para falar. Esse é um ponto. Agora, o outro lado da sua questão, o afastamento da polícia. Nós temos que mudar a nossa sociedade. Lá na Assembleia Legislativa, eu trabalho em 2 frentes. Segurança, que eu conheço, construindo leis na área de segurança. Leis contra o desmanche, leis contra problemas de torcida, lei do pancadão. Foram leis que eu ajudei a construir na área de segurança. E tem outra que eu trabalho, que é a frente na área da família, cidadania e cultura. Trabalhando no quê? Construindo leis, por exemplo, que incentivem a discussão de valores na sala de aula. Tem um projeto lá chamado Lições de Ética e Cidadania. O que eu pretendo com isso? O retorno da discussão de valores em sala de aula, como acontecia com a Educação Moral e Cívica, a SPB, Teoria Geral do Estado, discutir valores, que isso não está acontecendo, os nossos jovens estão sem valores.
E, nesses valores, ensinava que o policial é amigo, que o policial está aí para ajudar. Então, o que a minha mãe falava quando eu era criança? Se você tiver algum problema, procura um policial. Entendeu? Hoje, o que a mãe fala? Não faz coisa errada que a polícia te prende. Ou seja, você começa a criar um estigma, aí você chega na faculdade. É bonito hoje criticar a polícia. É bonito falar mal da polícia. É bonito falar mal dos limites que a sociedade tem que ter. Mas não respeita. Entendeu? Mas não respeita. Então, desrespeita o policial. Se você for em qualquer outro país, se você for... Eu vi isso na França. Eu e minha esposa estávamos na França lá. Um policial foi lá sozinho, dominou um cara e o pessoal ajudou o policial. Estados Unidos, o policial precisa dominar alguém, está sozinho, a população vem e ajuda o policial. Aqui o policial vai fazer uma abordagem, a população vai tentar segurar o policial para o bandido fugir. Então, é uma questão de cultura. Então, infelizmente, nos bancos escolares, tudo bem, alguém tem resquício do regime militar, né, que foi um regime forte, teve lá os seus problemas, mas se tinha educação. Agora, o que acontece? Nós não temos mais, e isso leva a um distanciamento da polícia. Por isso que a polícia investe bastante em polícia comunitária. Para quê? Para participar dos consegues. Os consegues é um exemplo de polícia comunitária. Senta lá o delegado e o oficial de polícia para ouvir o cidadão, para participar junto. A operação delegada é uma forma de aproximação, o policial andando no meio da comunidade. Então, precisamos trabalhar nós, todos nós, na mudança desse preconceito contra a polícia. A polícia está aí para ajudar.